Quando eu volto do Oriente Médio e eu olho para a nossa cultura, para a nossa sociedade brasileira, eu percebo que a nossa cultura, os nossos dias, a nossa filosofia de vida, ela está comprometida basicamente com 3 coisas, muito comprometida: com conforto, com saúde e com segurança. A gente quer muito conforto, não quer, meus irmãos? Quem não quer um carro melhor? Quem não quer uma casa maior? Você tem um celular funcionando perfeitamente, mas já lançou agora um novo modelo com uma câmera frontal melhor, que vai fazer uma selfie melhor ainda. E aí você vai trocar o seu celular funcionando bem, para ter um novo, um melhor, porque você quer mais conforto. A sua televisão, que é grande já bastante, você vai arrumar briga com a sua esposa, que você quer uma maior ainda. E vai ter que trocar o rack para caber essa televisão maior ainda. Por quê? Porque você quer conforto. É uma coisa boa, não é um pecado. E nós lutamos e buscamos por mais e mais conforto. A gente busca muita saúde, a gente paga academia, a gente busca alimentos saudáveis, a gente faz de tudo para ter saúde. A gente busca muita segurança, não só em casa, protegendo a nossa casa, mas a gente pensa, eu tenho que poupar, eu tenho que guardar mais, eu tenho que investir mais para ter o quê? Mais. Para quando eu me aposentar, eu more aqui, tenho uma casa na praia, uma casa no campo, olha o ciclo, para eu ter mais conforto e ter mais, e a gente se prende muito a esse mundo, porque nos nossos dias, quando a gente tem muito conforto, muita saúde e muita segurança, nós temos o quê? Sucesso. Essa é a definição de sucesso dos nossos dias. Tanto que quando você vê uma pessoa saindo num baita de um carro, de um belo condomínio, você vira e fala para a pessoa assim, nossa, olha que cara de sucesso. E você vê no Instagram aquelas fotos maravilhosas da pessoa na Europa, na Maldivas, em qualquer lugar lindo desse mundo, você fala, que pessoa de sucesso. Tem saúde, segurança, conforto. Mas, concordando ou não com essa lista de coisas boas, concordando que isso é a definição de sucesso, o que a Bíblia fala sobre o sucesso do cristão? Porque, e se nós estamos todos os dias vivendo e correndo atrás desse sucesso, e isso não é nada bíblico? Como está a nossa vida com relação a isso? Um amigo meu americano, professor numa universidade, lá nos Estados Unidos, numa universidade cristã, eu estava falando com ele, ele disse assim, olha, proibiram as viagens de verão missionária para o Oriente Médio. E eu fui lá no reitor falar, por quê? Para onde a gente vai agora? Qual lugar? Não sei, mas no Oriente Médio não pode mais. Mas por quê? Os pais não estão permitindo que a gente leve os filhos para fazer viagens de verão e missões no Oriente Médio, porque não é seguro. Percebem que, devagarzinho, esses conceitos, eles começam a entrar dentro do nosso coração, dentro de nossa igreja, e começamos a viver os nossos dias baseados sempre no sucesso desse mundo. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre o sucesso bíblico? Aquilo que nós cristãos devemos ser, viver. Quando a gente lê essa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo escreve, ele estava preso. Ele não tinha conforto. Ele não tinha saúde, ele não tinha segurança. Mas ele foi um grande homem de sucesso. Por quê? A gente vai ver em primeiro lugar que para os cristãos, para ter um sucesso, a gente precisa ter sempre uma vida com Cristo. Cristo precisa sempre ser a nossa vida. E eu pergunto para você, você vive para Cristo? Cristo realmente é a sua vida? E aí você automaticamente no seu coração pode estar pensando, sim, é claro que Cristo é minha vida. A começar, eu estou todo domingo aqui dentro da igreja. Eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu tenho uma vida com Cristo. Mas vamos olhar um pouquinho para a vida de Paulo, para ver como era a vida de Paulo em Cristo e ver como está a nossa vida com Cristo. A gente vê no texto, no versículo 21, que ele diz assim, olha, para mim, o viver, ele é Cristo. Ou seja, o que eu falo, o que eu penso, as minhas ações, tudo vai refletir Cristo. Ele fala o motivo da prisão dele. Algumas pessoas dizem assim, mas por que Paulo estava preso? Bom, no versículo 13 ele fala que as minhas cadeias, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O que ele estava fazendo
era por causa de Cristo, mesmo que levasse a uma prisão, mesmo que leve a um desemprego, mesmo que leve a uma briga com a família, a um desentendimento, ele ia viver Cristo, acima de todas as coisas. A gente vê no versículo 20, ele fala assim, olha, eu quero que Cristo seja engrandecido até no meu corpo. Se eu viver, se eu morrer, eu quero que Cristo seja sempre engrandecido. Repara que tudo que Paulo faz, logo em seguida ele coloca, por causa de Cristo. E aí no versículo 23, ele fala assim, olha, eu tenho um desejo ardente, um desejo enorme de partir e estar com Cristo. Sabe quando você viaja, fica alguns dias fora de casa, aí você liga para sua esposa ou para o seu esposo e fala assim, ô meu amor, que saudade, eu não vejo a hora de estar com você. Bom, se você não está fazendo muito isso, eu estou vendo algum cotovelo talvez batendo, não está me ligando, hein? Eu não sou tão importante assim não. Mas a gente tem saudade. A gente tem desejo de estar com a pessoa que a gente ama. E Paulo levantava, ele orava e falava assim, Deus, eu tenho um desejo de estar com o Senhor. A gente tem esse desejo de estar com o Senhor, de estar na presença de Deus, de estar buscando o Senhor em oração, em leitura da palavra. A gente tem esse desejo de Cristo. Mas a gente vai ver que no capítulo 3, uns falsos mestres, eles começaram a dizer o que era o sucesso, já naquele tempo. No capítulo 3, folhei um pouquinho, a partir do versículo 5, a gente vai ver a definição de sucesso naqueles dias. Porque as pessoas ali, esses falsos mestres, estavam dizendo assim, olha, se você é da linhagem de Abraão, se você é isso, aquilo, olha, pelos seus méritos, você é um cara de sucesso, você vai estar com Deus. Já começava a falar o que era sucesso naqueles dias. E aí Paulo vai falar assim, peraí, isso é o sucesso desses dias? Olha para a minha vida. Aí você vai ver a partir do versículo 5. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que na lei, irrepreensível. Ele fala do status social, ele fala do status familiar, ele fala do status religioso, ele fala do status da moral. Ele fala assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, perfeito. Eu sou da linhagem de Benjamim. Meus irmãos, lembra da tribo de Benjamim? Foi a primeira tribo a conceder o primeiro rei de Israel, chamado Saul, em hebraico. Quando a gente muda esse nome para o grego, Saulo. Olha o pedigree desse homem. Todo mundo começou a olhar para Paulo e falou assim, uau, hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, treinado aos pés de Gamaliel. Nossa, que homem que é esse? Que homem de sucesso. Eu quero ser um homem igual Paulo. E ele vai continuar mais. Olha, eu fui perseguidor da igreja, eu tinha um zelo ali no trabalho da igreja, eu fazia muitas coisas. E quanto ao que é na lei, quanto ao que é justiça na lei, eu sou irrepreensível. Bati no peito e falava assim, olhem para a minha vida, podem me imitar. Que homem de sucesso. Repara nessa lista de coisas, são coisas ruins? Não, são coisas boas. Assim como o sucesso de nossos dias. É ruim ter dinheiro, é ruim ter conforto, saúde, segurança? Não. Mas o que Paulo faz com a definição de sucesso daqueles dias, que eram coisas boas? O texto vai continuar no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, e isso considerei perda, por causa de Cristo. Ele vai considerar tudo isso como fútil. Isso é perda. Por quê? Por causa de Cristo. Como assim? A igreja de Filipos, quando recebeu essa carta, falou, Paulo, será que você escreveu isso direito? Vamos continuar lendo? E ele vai falar de novo, para que vocês entendam muito bem. No versículo 8, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E a cultura hebraica, que é muito próxima da árabe, quando você fala 3 vezes uma coisa, é porque realmente você está dizendo que aquilo ali é uma grande verdade. Por isso no Antigo Testamento a gente vê dizer assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E Paulo vai dizer ainda uma segunda vez, no versículo 8, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meus irmãos, Paulo considerou todo esse sucesso, essa lista de coisas boas, como lixo, como estrume, como a pior coisa de todas. Por quê? Por causa de Cristo. Ele está dizendo assim para a gente hoje, por que você levanta todos os dias e sai para trabalhar? Por que você levanta todos os dias e vai na academia? E vai na sua vizinha?
e vai estudar. Por que você faz essas coisas todos os dias? É por conta daquilo que o mundo diz que é o melhor para a sua vida, ou por causa de Cristo? Percebam? E aí Jesus ele fala assim, lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27, ele diz assim, olha, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Quando Jesus disse isso, um monte de gente se escandalizou. E um monte de gente deixou de seguir Jesus. Sabe por quê? Porque tem tudo a ver com o sucesso. Quem carregava uma cruz naqueles dias? Era uma pessoa de sucesso? Não. Era um derrotado, um maldito. Ele era condenado, ele era açoitado, torturado, era despido. E num ato de vergonha pública, não era direto levado para a crucificação. Caminhava por toda a cidade, num ato de vergonha. E depois sim agonizava por horas e horas naquela cruz. E eu pergunto, uma pessoa que carregava uma cruz, ela tinha plano? Ela tinha algum sonho? Ela tinha algum desejo? Não, era um morto-vivo. Ela sabia que algumas horas depois ela ia estar morta. Ali já tinha acabado tudo para ela. Ali ela já morreu. E aí Jesus fala assim, olha, carregue a sua cruz todo dia e me segue. Porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Você não vai ter a mim. E aí a gente pensa assim, mas o que é carregar a cruz? E a gente vai escutar, pastor, é o meu marido. É claro que ele é minha cruz, 25 anos, tendo que falar, olha, essa toalha está em cima da cama, já falei para pendurar, o sapato não é na sala que deixa, coloca no lugar certo. Esse meu marido é minha cruz. Não é a sua cruz. Ah, pastor, eu estou com uma doença terminal. Agora sim eu estou carregando a minha cruz. Esse câncer terminal é a minha cruz que eu carrego todos os dias. Com todo respeito à sua doença, mas ela não é a sua cruz. Alguns até falam, meu time de futebol ganha tudo, mas não ganha o mundial. Essa é a minha cruz que eu carrego. Mas meus irmãos, Jesus está dizendo assim, pega os seus planos, pega os seus sonhos, pega o seu desejo, pega o seu coração e coloca na cruz. Morra para você mesmo. E agora vem e me segue. Busque a minha presença em tudo na sua vida. Ou seja, quando você realmente carrega a sua cruz, você está negando você mesmo. E você está dizendo assim, agora não sou eu que decido mais nada na minha vida. Agora quem decide tudo por mim é Cristo. Isso é viver Cristo. E aí quando você tinha duas propostas de trabalho, e você escolheu a B e não a A. Por que você escolheu a B? Porque está mais perto da minha casa. Eu vou viajar menos. Tem um plano de carreira. Mas espera aí. E Cristo nisso? Percebem? Eu tenho A e B, Deus. Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Tem isso, tem aquilo, tem isso aqui. Mas Deus, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Aonde o Senhor me quer para ser usado? Aonde eu vou ser bênção? Mesmo ganhando menos ou mais. Mas a gente, por conta dessa filosofia que está dentro da igreja, o que a gente vai escolher? Onde ganha mais? Percebem que aí se torna um pecado? Aí se torna uma vida sem Cristo, porque a gente não coloca Cristo na nossa vida nos dia a dia. E a gente acha que seguir a Cristo, viver Cristo, é só buscando a Deus em oração, leitura da Bíblia dentro da igreja. E na hora de escolher a esposa, na hora de escolher o trabalho, na hora de escolher o carro, na hora de escolher onde vai morar, a gente só pensa em porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus nessa história? E Jesus na sua vida? Você vive para Cristo. Cristo é a sua vida. Mas em segundo lugar, a gente vai ver que, além de viver por Cristo, o homem de sucesso, ele sofre por Cristo. Peraí, pastor, como assim? Está complicando. É o que diz o versículo 29 do nosso capítulo que a gente leu. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz assim o texto. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Quem aqui crê em Jesus? Levanta a sua mão. Quem aqui um dia reconheceu Jesus como seu Salvador? Amém? Vocês receberam o que nesse momento? O perdão dos seus pecados, a salvação, que é um presente. Mas nesse presente vem um bônus junto,
Que nem o McLanche Feliz dos meus filhos. Você compra o lanche, o que vem junto? O presentinho, né? Os nossos filhos só compram o McLanche Feliz por causa do presentinho, eu sei disso. Mas é um bônus. Quando você aceita Jesus, a Bíblia está dizendo que tem um bônus junto com a salvação. Foi dada a graça de não somente crer, mas de sofrer por Cristo Jesus. Então um homem de sucesso, biblicamente falando, ele sofre por Cristo Jesus. E isso vai totalmente contra a nossa sociedade. Porque um homem de sucesso, ele não sofre. Ele tem alegrias, ele tem prazer, ele tem tantas coisas boas, ele não vai sofrer. Sofrimento nesse mundo é quando a gente perde uma coisa que a gente ama demais. Eu amo muito essa pessoa e ela partiu, então eu sofro. Eu amo muito esse emprego, eu perdi esse emprego, então eu sofro. Mas o que é o sofrimento bíblico? Porque nós temos esse privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque na soberania de Deus, todo sofrimento sempre vai resultar na proclamação do Evangelho e na glória de Deus. É o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o quê? O progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por conta de Cristo. E aí no versículo 14, olha só o que acontece com a igreja. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, por causa do sofrimento de Paulo, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, quando a gente está sofrendo, o Evangelho ele vai ser proclamado através do seu sofrimento. Eu lembro certinho, quando eu estava dentro daquela solitária. Eu não tinha ninguém para conversar. Eu chorava muito, eu estava triste. Eu sofri muito ali. Não foi fácil. O sofrimento não é fácil para ninguém. Mas quando eu levantava a minha voz e cantava, Deus está aqui. Cantava, Deus, o Senhor é maravilhoso. Cantava em árabe, Anta adimu ya Allah. Adimu fi mahabatika. E eu cantava, o Senhor é grande, grande em amor, grande em fidelidade. E eu não parava de cantar, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. E aí então entrava um guarda desesperado e falava assim, brasileiro, eu estou há horas e horas escutando, você não para um segundo. Já são mais de 2 horas, você não se cansa. Você canta, 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 e eu entro aqui, eu não vejo um cara na depressão. Todo mundo que vem para ser solitário fica deprimido, muitos se matam aqui dentro. E eu chego, olho para você, olha o seu rosto. Que paz é essa? Que alegria é essa, brasileiro? Que Deus é fiel, sendo que você está aqui. Que Deus é esse maravilhoso de amor. Que amor é esse, brasileiro? Senta aqui, vamos conversar. E eu pude falar da fidelidade, do amor de Deus, mesmo na dor e no sofrimento. Que Jesus, o Filho de Deus, ele sofreu por amor às pessoas. Por isso, quando Deus dá um sofrimento para você, não pense assim, estou pecando. Qual é o meu pecado? Eu tenho que largar esse pecado para que eu pare de sofrer. São teologias erradas. Quem disse que o sofrimento é algo ruim na sua vida, meu irmão? Deus, ele dá força para suportar. Mas ainda assim é difícil, eu sei. A gente chora, eu sei. Mas é motivo para que o nome de Cristo seja proclamado. É motivo para que Deus seja glorificado. Sabe, se você convida o seu vizinho para ir na igreja, você fala assim, vizinho, vamos na igreja comigo? Ele muitas vezes vai pensar, e as pessoas do mundo olham para você e falam assim, ela pensa assim, peraí, eu ir na igreja, olha a sua casa, olha a minha casa, é tão parecida, olha o seu carro, olha o meu carro, é tão parecido, olha que família linda você tem, olha que família linda eu tenho, para que eu preciso ir na igreja? Não faz tanto sentido, não faz tanta diferença. Mas quando esse vizinho está no culto fúnebre da sua esposa, e você do lado do caixão louvando a Deus, dizer assim, o Senhor me deu, e o Senhor atirou. Louvado seja o Senhor por isso. Quando você está na sua casa, numa quimioterapia ali cansado, e o seu vizinho vai te visitar, e você fala assim, olha, eu louvo a Deus, porque Ele me deu mais um dia de vida, e eu sou grato a Ele porque eu estou aqui hoje, e tenho fôlego para louvar a Deus. Essas coisas vão impactar a vida do seu vizinho.
Ele fala, isso eu não tenho. Eu quero que no dia da dor, do sofrimento, eu tenha paz, eu tenha consolo, eu tenha força, eu tenha amor. E isso eu não consigo com o sucesso desse mundo, com nada. Mas só Cristo Jesus pode trazer. Por isso, nunca reclame do seu sofrimento, mesmo sendo difícil. Mas entenda que há um motivo para a dor e para a luta. E esse motivo é a glória de Deus, a proclamação do nome de Cristo Jesus. Por isso precisamos viver para Cristo. Precisamos sofrer por Cristo. E por último, meus irmãos, nós vamos morrer por Cristo. Nossa, está piorando cada vez mais. Eu tenho que morrer para mim mesmo, a deixar todo o meu eu de lado, pensar só em Cristo Jesus, na vontade dEle, no plano dEle. Eu vou sofrer por Cristo, agora eu vou morrer por Cristo. Mas sabe por que a gente se assusta? Porque na filosofia desse mundo, na nossa cultura, morrer o que é? É derrota, é triste, é prejuízo. Mas a gente olha o texto no versículo 21, Paulo fala assim, olha, entretanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, meus irmãos. Lucro, é ganho, morrer é vitória. Se viver por Cristo é maravilhoso, morrer por Cristo é melhor ainda. Isso que nós estamos aqui nessa manhã, adorando a Deus, cultuando a Deus, isso é maravilhoso. O pastor disse hoje pela manhã, esse milagre de todo mundo se reunido aqui para adorar e cultuar, isso é bom demais. Ter momentos na presença de Cristo Jesus. Mas no céu, estaremos sem esse corpo corruptível, sem o pecado, e estaremos por todo sempre, face a face com o nosso bom mestre, face a face com o nosso Senhor. Morrer em Cristo é vitória, é ganho maravilhoso. Mas a gente se prende à nossa filosofia de que, olha, viva essa vida intensamente, viva essa vida da melhor maneira, experimente tudo do que der vontade, faz, porque você só tem essa vida. Que mentira do diabo! O melhor está por vir, é ganho, é vitória. E aí a gente, quando passa por um momento tão difícil, às vezes sai da UTI, a gente vira e fala assim, ai, mas graças a Deus que ele não morreu. Como assim? Como se morrer fosse a pior coisa do mundo. A gente perdeu esse sentimento de que a morte realmente é vitória em Cristo Jesus. É claro que há um grande dilema no nosso coração, como tinha no coração de Paulo. Olha, eu quero ir para a glória logo, porque eu sei que é incomparavelmente melhor. Mas se eu tenho que permanecer para dar fruto, então que eu fique e dê mais e mais frutos. Eu não quero que ninguém abrevie a sua hora, viu? Não é para ninguém aqui entrar na frente do caminhão, não. Enquanto estamos aqui, vamos viver para dar frutos, mas sempre pensando que somos o quê? Peregrinos. Nós não somos desse mundo, meus irmãos. Nós pertencemos a uma pátria celestial. E o que temos feito todos os dias? Tentado criar mais e mais raízes nesse mundo. Em vez de pensar naquilo que é eterno. Isso vai mudar radicalmente a nossa vida. Isso vai mudar radicalmente como nós encaramos as nossas finanças. Como nós encaramos o nosso dia a dia, o nosso tempo. Estamos vivendo por causa de Cristo Jesus. Estamos pensando na eternidade. Quando eu voltei da prisão, a primeira igreja que eu fui era a minha igreja mãe. E aí no final do culto, todo mundo abraçando, chorando, aquela comoção de que eu havia sido solto por um grande milagre, que era para eu ter ficado 7 anos preso ali. E aí um irmão veio, me abraçou, chorou, que bom que você está aqui, estou tão feliz, eu orei tanto por você, eu falei, obrigado, chorei com ele. E aí depois ele falou assim, agora chega, né, Júnior? Agora chega, né? Você vai ficar aqui no Brasil, né? Você não vai fazer mais nenhuma loucura não, né? Você não vai voltar para o Oriente Médio não, né? Meu irmão, como aquilo arrasou com o meu coração. Por quê? Porque ele está pensando com o coração desse mundo. Não está pensando nas coisas do alto. Eu estou voltando para o Iraque. Se a pior, entre aspas, coisas que pode acontecer comigo, com a minha esposa, com aqueles filhos maravilhosos que você vê, for uma tortura, o sofrimento, a morte, saiba que a melhor coisa que pode acontecer com a gente é morrer por Cristo Jesus.
Meus irmãos, que você possa viver cada dia por Cristo, sofrer e morrer por Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor do que o sucesso desse mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.